Olá, Brasil. Estamos de volta hoje com um assunto um pouco polêmico, ou muito polêmico também, que fala sobre igreja, tá? Religião, e fala sobre Bíblia. Tá? É um assunto que ninguém gosta de comentar, porque eles têm medo de Deus, sabe? Eles têm medo que Deus castigue. Não pense que Deus não existe, que você vai ser castigado. Mais ou menos assim. Existe uma parte da Bíblia, eu falo que eu não acredito na Bíblia, tá? Porque a Bíblia é confusa. Existe uma parte que fala assim, quais foram as primeiras pessoas da Terra, segundo a Bíblia? Foi Adão e Eva, certo? E aí depois teve os dois filhos, que foram Caim e Abel. Então, na Terra, na face da Terra, só existiam 4 pessoas. Então, por que quando Caim matou Abel, ele foi morar com outros povos, onde ele conheceu a esposa dele, se casou e teve filhos? Entendeu? Como pode? Se só existia a mãe, o pai e o irmão dele que ele tinha acabado de matar. Como que ele fugiu? E depois de algum tempo ele casou com uma pessoa. Então ele casou com a irmã dele. Ele deveria ter uns 300 anos e ele casou com ela. Então é esquisito isso. Você sabe que a Bíblia, esse livrinho que é o livrinho mais vendido no mundo, a Bíblia foi compilada, ela foi escrita por Constantino, um imperador de Roma. Ele começou a encontrar papiros, livros, escritos em aramaico, por volta de 327, depois da suposta morte de Cristo. Tá? Então, 300 anos depois, Constantino, que era um imperador inteligente, ele viu que o império dele estava dividido, estava aos pedaços. Então, o que ele fez? Ele começou a pegar esses papiros, esses evangelhos, e começou a compilar, começou a fazer um livro. A partir disso, ele criou o cristianismo. E o que ele conseguiu com isso? Ele juntou o Império Romano, porque aquelas eram as palavras de Deus. Muito inteligente esse cara. Então não foi um negócio religioso, foi mais político, que ele conseguiu juntar o império dele. Imagina vocês, daqui a 300 anos, a gente começar a pegar cartas e começar a compilar e fazer um livro, e falar que aquilo era verdade há 300 anos atrás. Claro que. Aí depois foi fundada antes foi fundada a Igreja Católica por Pedro, né, que foi um dos 12 apóstolos de Cristo. Aqueles caras que viviam às custas de outro lá, andando no deserto a pé. Cadê a Arca de Noé? Cadê? Vocês concordam que aquele negócio era muito grande, era gigante, era maior que um Boeing 747? Aliás, dava uns 10 Boeing daquele, porque para colocar um casalzinho de bicho, um casalzinho de animal, dentro de um navio, o bicho era grande. E cadê? Se hoje a gente encontra ossos de 3 milhões de anos atrás, dinossauro é encontrado ossos de 10 milhões de anos atrás, cadê a Arca, que não tem nem 1 milhão de anos? Pois é, sumiu. Outra coisa interessante foram os evangelhos apócrifos, tá? Que esses Judas, Madalena, Filipe e Tomé, o São Tomé. Foram encontrados mais ou menos em 1947 e 1956. Foram encontrados vários desses daí, vários evangelhos escritos em aramaico. Ali na Judéia, ali para aquele lado, ali no Mar Morto. E entre muitos, tá? Entre muitos, tinha uma passagem escrita assim: Deus está dentro de você e em sua volta, não em templos de madeira ou pedra. Levante uma pedra e me encontrará. Rache uma lasca e eu estarei lá. É claro
a Igreja Católica disse que isso era heresia, isso era mentira. Por quê? Porque não convém a Igreja Católica assumir isso como uma verdade. Porque se ela assumisse isso como verdade, ela estaria acabando com ela própria. Ela estaria falando para esses milhões de pessoas o seguinte: olha, vocês não precisam mais vir na Igreja Católica, vocês podem ir em qualquer lugar. Esse templo que eu tenho aqui, sabe, onde vive o Papa, esse templo aqui, o templo de São Pedro, a igreja de São Pedro, vocês não precisam vir aqui não, tá gente? Porque Deus não quer. Deus disse que Ele não está dentro de casas de madeira ou pedra, então Ele não vai estar aqui dentro não. Claro que Ele não aceitou isso, né? A Igreja Católica não aceitou esse pergaminho encontrado. Foram encontrados vários, em cavernas, lá no Mar Morto. Então assim, a Igreja Católica, ela pega para ela aquilo que ela quer, aquilo que convém a ela, aquilo que ela sabe que vai dominar o povo. Outra coisa interessante é o dízimo. Muita gente não sabe o que é o dízimo. Ele paga, mas não sabe o que é. O dízimo, como já diz, dízimo, o dízimo é a 10ª parte de 10. É uma parte de 10. Então quer dizer, se eu tenho 10 ovelhas, eu vou dar uma ovelha para a Igreja Católica. É bonito, né? Eu vou dar uma ovelha para a igreja. Se eu tenho 10 galinhas, eu vou dar uma galinha para a igreja. Agora, experimenta você que é criador de galinha, levar 10 galinhas na igreja e dar para o padre. Ele vai expulsar você da igreja. Ou você que cria rã, você tem 100 rãs, leva 10 para a Igreja Católica, você vai aceitar. Não vai, ela quer dinheiro. Ela fala, o seu salário ela quer. 10% em cima do seu salário. Eu também queria isso. Acho que eu vou abrir uma igreja, a igreja do dízimo. É muito interessante isso. E vocês sabem que essa Igreja Católica que hoje domina o mundo, está ruindo, mas ainda domina. Essa mesma Igreja Católica que prega o amor, a paz entre os povos, você sabe que na Inquisição, ela foi a vilã da história, ela foi a culpada por matar gente, bruxas. Galileu, que disse que a Terra era redonda, que girava em torno do Sol, Galileu quase foi morto, sabe? Se ele não voltasse atrás, a Igreja Católica teria matado ele, porque era heresia. Quem era ele para dizer aquilo? Então o que a Igreja Católica fazia? Ela pegava as pessoas que ela julgava-se bruxa, julgava-se do mal, e matava na fogueira. Acendia uma puta de uma fogueira, colocava o cidadão lá e queimava. Ou então ela enforcava, ou então ela empalava. Sabe o que é empalar? Empalar, você levanta uma pessoa, tá? Levanta a uma certa altura, coloca uma estaca com ponta aqui embaixo da bunda dela e solta. E aquele pau entrava pela bunda da pessoa, sendo na garganta. Isso é o que a Igreja Católica fazia. Tanto é que o Papa João Paulo II pediu perdão à humanidade em 2000 não sei quanto aí. Certo? A Igreja Católica também sabia dos planos de Hitler e ficou quietinha. Como hoje também tem muita barbaridade acontecendo, a Igreja Católica é coberta. Não só a Igreja Católica. Então vocês largam de ser idiota e param de seguir religião. Porque acho que o maior mal que nós temos no mundo é religião. Esse lunático que matou essas crianças no Rio, ele matou pela religião. Porque ele diz que Deus falou que é impuras as crianças. Ele matou. Essas barbaridades de guerras que acontecem desde que o mundo é mundo, na faixa de Gaza, é uma guerra santa. É Deus que quer. Davi, que foi o rei, entrava em aldeias e matava todo mundo. Matava com espada, matava nenezinho, recém-nascido, matava mulher, acabava com a aldeia, para conquistar novos territórios. Davi, o rei Davi, está na Bíblia. Ele matava todo mundo. Imagina você morando numa fazenda e chega um cidadão lá e começa a matar todo mundo em nome de Deus.
Diz que Deus que mandou ele